Ontem, no dia 3 de junho, o Linha Verdade fez a cobertura de uma ocorrência que aconteceu no bairro Montevidéu. A morte de um jovem de 39 anos que foi atacado por 2 pitbull. Quando o Linha Verdade chegou na ocorrência, a primeira informação é que o homem estava trabalhando em cima de um muro, teria se desequilibrado e caído para dentro do terreno. Durante a ocorrência, vários relatos foram aparecendo, inclusive um da mãe do proprietário dos animais, de que esse homem não teria se desequilibrado do muro, e sim entrado no pátio pelo portão da frente. Várias especulações durante a noite e hoje pela manhã surgiram. Então, Linha Verdade entrou em contato com o delegado responsável do caso, que é o delegado Márcio Campos Neves, que vai conversar conosco em relação a essa possibilidade desse cidadão que foi morto ontem não está no muro. É verídica? Como é que funciona? Como é que está a investigação desse caso, delegado? Então, nós estivemos no local, eu e a minha equipe, ali mesmo a gente já começou a investigação, né, colhendo alguns relatos, tirando algumas dúvidas para a gente analisar e comparar depois com a perícia do local, né? A polícia científica chegou no local, fez o trabalho dela, a polícia militar também já tinha sido acionada inicialmente junto com o corpo de bombeiros, né? Então a gente tem mais ou menos a dinâmica dos fatos, a partir das versões principalmente das testemunhas oculares, né? A principal testemunha é uma vizinha do lado, que foi a primeira que viu o pedido de socorro, porque, segundo ela, quando olhou no muro, o viu caindo, né? Ele estava fazendo um serviço numa casa do lado, né? Então, segundo ela, ela não sabe dizer como que ele foi parar no muro, enfim, ela só viu ele caindo pedindo socorro. Ela, né, bravamente, né, invadiu, né, ela foi, entrou no terreno, tentou tirar os animais, só que os animais estavam atacando o cara. Ela tentou, inclusive, pegar um balde com água para jogar nele, pediu socorro para outros vizinhos. Foi aí que apareceram outros vizinhos e tentaram ajudar, né? Essa era a primeira versão que tinha sido apresentada para nós, inclusive eu conversei de uma forma muito mais tranquila com ela. A mulher estava, inclusive, num estado de choque, porque ela viu toda a cena, e o cara morrendo naquela situação bárbara, né? Uma cena muito triste para ela. E ela, inclusive, naquele frio, todo mundo estava lá, um frio danado, um vento, ela estava descalça, com o pé molhado por causa da grama lá, por causa da chuva, com uma roupa um casaco bem fino, e não estava sentindo nada porque ela estava completamente num estado de choque, né? Aí eu pedi para ela entrar em casa, tomar um banho quente, né? E depois que a gente ia conversar, para ela vir à delegacia e tal. Nessa história surgiu uma informação, né, que uma vizinha da frente disse: eu o vi entrando, né, pelo portão da frente. Então essa história aí está meio estranha, de que ele pulou o muro lá e tal, ou que caiu do muro. Beleza, o que nós fizemos? Nós conversamos com essa idosa, né? Aí ela disse: eu estava aqui na cozinha e eu vi, né? Quando eu olhei ele entrando, eu vi ele entrando. Mas, normal, abriu o portão normalmente e entrou. Aí, essa foi a versão dela, nós pegamos o nome dela, vai vir na delegacia para confirmar tudo isso que me disse, e vi que tinha uma câmera, né, bem na garagem, voltada para a rua, né? Que possivelmente poderia pegar essa situação e a gente esclarecer de uma vez por todas, né? Só que, segundo ela, a moradora, né, a câmera ela tem sensor de presença, ela só grava a partir do momento que alguém entra no terreno e que detecta essa presença e aí começa a gravar. Então, não teria pegado essa entrada dele na casa, né? Juntando as duas versões, é possível que ele tenha entrado pelo portão da frente, e os animais começaram a atacá-lo, quando então ele correu para o muro é até baixo, e aí foi a hora que a vizinha escutou o barulho, olhou e só viu ele, né, na verdade, caindo já do muro, e ela teve a impressão de que possivelmente ele estava no muro, desequilibrou lá e tal. O que ele foi fazer lá dentro, essa é uma incógnita, né? Talvez a gente nunca descubra, ele pode ter levado essa motivação com ele para o túmulo, né? O fato é que vamos descartando, né? Ele tinha alguma justificativa, alguma razão para entrar naquela casa? Não, nenhuma, zero. Então, né, não tem uma justificativa plausível, né? Ele não precisava, pelo trabalho que ele estava executando na obra ao lado,
efetivamente subir no muro, mexer no telhado, a ponto de, se for o caso, por conta dessa manutenção, ter desequilibrado e caído. Então, descartando isso, né, a gente, né, supõe que possa sim ele ter entrado para furtar. O fato é que, mesmo sendo para furtar ou não, o principal prejudicado foi ele, né? Os animais não têm culpa nenhuma, eles agem por instinto. Inclusive tem uma lei aí que proíbe a criação, comercialização, que, né, a gente vai cumprir. Inclusive o Ministério Público encaminhou para nós, para o Estado inteiro, né, uma orientação para junto com os órgãos municipais fazer o cadastramento, essa coisa toda, para poder buscar castrar, para dar cumprimento a essa lei. É uma lei de constitucionalidade duvidosa, mas enfim, está valendo, está aí. E então a gente começou a analisar essa situação, independente de que por que ele entrou lá. O principal, né, como eu disse, o principal prejudicado foi ele, e os cachorros não têm culpa nenhuma. O dono também, né, nessa circunstância que a gente avaliou, não sei, estava trabalhando, os animais estavam dentro do cercado dele, tá? A casa bem cercada. Diferente seria se os animais tivessem escapulido e, né, atacado alguma pessoa na rua ou em uma outra casa, né? Então, nesse caso, a Polícia Militar teve a necessidade de abater os animais, porque ela não sabia que a vítima, o rapaz, estava morto. Então o Corpo de Bombeiro precisava trabalhar. Só que o Corpo de Bombeiro, né, ele precisava do ambiente seguro para os bombeiros trabalharem e, se for o caso, socorrer a vítima. Os policiais, né, têm a obrigação de fazer isso, de dar a segurança para que outros profissionais trabalhem, inclusive o pessoal da imprensa. Então, às vezes, tem alguém que está agredindo algum repórter, cabe à polícia, seja ela qual for, mas aí, em especial a Polícia Militar, garantir a segurança para que outros executem as suas funções. E assim fez a Polícia Militar, né? Foi necessário, infelizmente, mas em estado de necessidade, abater os 2 animais. Quando isso aconteceu, o Corpo de Bombeiro conseguiu chegar até o rapaz e aí constatou que ele já estava morto, né? Então, a partir daí, a gente, né, foi acionada a perícia, e foi quando eu cheguei em seguida ali, né? E a partir disso a gente começou a investigar e tentar entender a dinâmica dos fatos. O delegado já ouviu todas as testemunhas, todas as partes? Esse caso ainda vai prosseguir? Então, eu já mapeei, né, ali no local, a gente já cadastrou todas as testemunhas. Conversei com cada uma delas ali que eu precisava, com calma, e aí, claro, eu preciso formalizar isso dentro do inquérito policial. Todos já estão intimados para quinta-feira, esperando abaixar um pouco aí essa adrenalina com eles ali, abaixar um pouco, né? A mãe do rapaz, dono da casa, também estava muito abalada, viu muita coisa, né? A própria vizinha, aquela testemunha ocular ali, estava bastante abalada. Então eu optei por fazer tudo isso na quinta-feira, né? Quando tudo estiver mais calmo, para poder avaliar isso com calma. Mas, ao que tudo indica, né, foi isso que aconteceu. Os animais protegeram o território deles, eles agiram de forma instintiva. Isso do animal, né? Os proprietários têm o direito, apesar de ter essa lei de que é ilegal criar e tal, não é crime, tá? Não tem lei federal tipificando como crime a criação de cães da raça Pitbull. Então, o rapaz não cometeu crime nenhum nesse primeiro momento, né? E a gente, até agora, classifica esse fato como uma fatalidade. Tá certo, então. O delegado responsável do caso, que aconteceu no bairro Jardim Montevidéu, em Criciúma, esclarecendo alguns fatos que surgiram, né, durante a ocorrência.